Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 154, aonde na aula de hoje nós estaremos falando sobre um assunto que ele é bastante útil para a química orgânica do ensino superior e ele chama carga formal. Pessoal, a carga formal ela é uma continuação da nossa aula de estrutura de Lewis, que é a nossa aula de número 34 aqui do canal Help Química. Então, galerinha, se vocês não se estão lembrando como que faz uma estrutura de Lewis, eu vou pedir para que vocês voltem lá na playlist de ligações químicas e revejam essa aula de número 34. Porque, até aqui no geral, né, na química orgânica, se não sabe fazer estrutura de Lewis, não tem como acompanhar as nossas aulas de química orgânica. Aí algumas pessoas devem estar se perguntando, mas por que então que a estrutura de Lewis ela foi falada só lá na aula de número 34. Por quê, pessoal? A estrutura de Lewis, ela antecede ligações químicas, né? Então, se nós não soubermos fazer a estrutura de Lewis, não tem como falar de ligações químicas, que assim, eu considero a matéria mais importante da química, porque ela é base para todas as outras, beleza? Então, se vocês não lembram, dá essa voltadinha lá. Assim, galera, confesso que eu nunca vi o Enem cobrar carga formal. Só que, como no Enem 2016 nós tivemos a cobrança de reação de substituição nucleofílica, que é assunto de ensino superior, ou que somente pessoas de escolas federais e particulares veem, eu resolvi passar também a carga formal para que meus help guerreiros depois, né, seja cobrado lá no Enem, meus help guerreiros acabam falando que nunca viu. Então, por isso que se vocês acompanham o Help Química, vocês sempre estão acima de todos os outros canais de ensino de química que nós temos aí pelo YouTube afora, né, galera? Não é me gabando não, mas realmente o Help Química, ele traz matérias bem complexas, né? Seja cobradas ou não. E aqui nós aprendemos a pensar, raciocinar, aprendemos a química de verdade, né? Não é algo jogado a Deus dará. Muito bem, já falei demais, agora vamos trabalhar então. Pessoal, aqui eu tenho duas estruturas, certo? A primeira estrutura é da amônia, a estrutura de Lewis da amônia, NH3. E a estrutura seguinte é do cátion amônio, NH4+. Agora, a diferença dessas duas estruturas aqui consiste aqui nesse nitrogênio que está aqui no meizinho. Por que que esse nitrogênio ele tem uma cargazinha mais destacada bem do ladinho dele? O que que essa carga aqui então significa? Essa carguinha que vocês estão vendo aí, pessoal, que eu acabei de destacar em azul para vocês, é a carga formal. O que que é então a carga formal? A carga formal é a distribuição dos elétrons sobre a estrutura, ou seja, uma estrutura de Lewis ela nunca está completa sem antes nós calcularmos a carga formal para cada elemento que nós temos aqui, beleza? Tá ficando confuso? Mais ou menos, né, galera? Mas já vamos clarear essas ideias. Então, galera, eu sei que a carga mais ela está sobre o nitrogênio porque existe uma fórmula que ela é usada para calcular a carga formal. Essa fórmula é essa formulinha aqui que vocês estão vendo, aonde cada um desses termos significa o seguinte: o F aqui é representado a carga formal, ou seja, a carga formal de cada elemento que nós estamos procurando. O S é o número de elétrons compartilhados multiplicado por meio. O U é o número de elétrons não compartilhado naquele elemento, especificamente. E o Z é o número de elétrons da camada de valência daquele elemento. Vamos ver então a aplicação dessa formulinha aqui. Tenho aqui as duas representações, né? Primeiro, eu tenho a carga formal para a amônia e eu estou querendo achar especificamente a carga formal do nitrogênio. E aqui eu também quero achar a carga formal do nitrogênio, só que agora para o cátion amônio, né, que é o NH4+. Olha só como é facinho fazer a aplicação dessa fórmula aqui, pessoal. Nós pegamos o número de elétrons da camada de valência do nitrogênio, consultando a tabela periódica.
Aí nós vemos que é 5. Subtraído pelo número de elétrons que estão compartilhados na amônia. Qual que é o número de elétrons que estão compartilhados? Aí nós contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós chegamos aqui que nós temos 6 elétrons na camada de valência. Perdão, nós temos 6 elétrons no nitrogênio compartilhados. E nós vemos que no nitrogênio da amônia existem 2 elétrons não compartilhados, que eles estão representados aqui para cima. Beleza? Facinho, facinho? É, né, pessoal? Agora, se nós fizermos essas contas, nós veremos o seguinte. 6 dividido por 2 dá 3. 5 menos 3 dão 2. 2 menos 2 dá 0, que corresponde à carga formal aqui, que não tem nada. Então, se não tem nada aqui nos nossos arredores, isso significa que a carga dele é 0. Beleza? Facinho, facinho? Agora, para o nitrogênio que vem aqui do íon amônio, nós vemos que temos 5 elétrons na camada de valência do nitrogênio em seu estado neutro. Menos meio vezes 8, porque 8 é o número de elétrons que esse nitrogênio está tendo aqui ligado a ele. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons sendo ligados uns aos outros. E nenhum elétron compartilhado. Então, se nós fizermos aqui, 8 dividido por 2, nós teremos 4. 5 menos 4 dá 1. 1 menos 0 dá 1. Então, corresponde a mais 1 a carga formal desse nitrogênio, que está sendo representada aqui por esse maisinho. Beleza? Entenderam como que faz, então? Então, essa é a aplicação da carga formal. No ensino superior, galera, isso é de muita importância, principalmente quando nós estamos aprendendo reações de substituição nucleofílica e de eliminação lá na Química Orgânica 1, lá no finalzinho. Beleza? Então, galera, para treinar bem essa ideia, eu trouxe aqui 3 estruturas de Lewis de 3 elementos. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem vocês vão descobrir, determinar para mim a estrutura de Lewis desses elementos destacados em vermelhos aqui, beleza? E depois eu voltarei e nós continuaremos resolvendo esses exercícios junto, tá? Sei lá, uns 5 minutinhos para vocês fazerem esse exercício. Pausem o vídeo e tentem fazer. Beleza, então, pessoal? Fizeram, então? Fizeram a aplicação da formulazinha que eu havia ensinado para vocês? Agora, galera, eu vou ensinar para vocês um macete, mas é um truque que vocês vão usar, que vocês não vão precisar usar a fórmula para calcular a carga formal. E ela é de extrema importância saber disso, mas aí vocês vão precisar daquela arma poderosa que eu já falei com vocês que um químico nunca deve deixar de ter, que é a tabela periódica. Então vamos ver, galera, a aplicação disso de acordo com a tabela periódica. Muito bem, pessoal, olha só. Eu tenho aqui a minha tabela periódica na parte de baixo e tenho aqui o nosso exercíciozinho na parte de cima, beleza? Eu vou tentar fazer de uma maneira que eu consiga pegar as duas coisas, tanto a tabela periódica aqui embaixo, tanto a nossa estrutura aqui em cima. Nós estamos tentando determinar qual é a carga formal desse carbono que está destacado em vermelho. Como que eu farei isso? Primeira coisa que eu preciso saber é que o carbono ele faz 4 ligações. Como que ele faz 4 ligações? Ele está aqui na família 14. Para ele chegar a ser um gás nobre, ele precisa andar 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos. Quando ele completa o 4º passo dele, ele já chegou a ser um gás nobre. Ou seja, é o número de ligações que ele precisa fazer até virar um gás nobre. Então, o número de passos, entre aspas, que o carbono estaria dando seria a quantidade de ligações que ele está fazendo. Então, vamos de novo, porque muita gente boia um pouquinho quando eu falo isso. Vamos lá. Olha só. O carbono está aqui na 14. Para ele chegar a ser um gás nobre, o que ele pode fazer? Ele vai precisar dar apenas 3 passos para ele virar um gás nobre. Então, ele dá 1 passo aqui, 2 passos aqui, 3 passos aqui. Na hora que ele completa o 4º passo, ou seja, quantas casinhas ele precisou andar até chegar a virar um gás nobre, é o número de ligações que ele consegue fazer. Beleza? Ficou claro agora? Entendi. Aí, qual que é a jogada aqui da carga formal? Se você consegue, se seu elemento, no caso aqui o carbono,
ele está fazendo 4 ligações, ou seja, ele está fazendo o número de ligações que ele precisa fazer, ele tem a carga formal igual a zero. Então, por exemplo, aqui, esse carbono aqui desse canto, ele está fazendo uma ligação, 2 ligações, 3 ligações e 4 ligações. Então, a carga formal aqui, que não precisa ser representada, ela é zero para esse carbono, beleza? Agora, e esse carbonozinho aqui? Qual é o número de cargas formais que ele está... Qual é o número de ligações que ele está fazendo? Ele não está fazendo 3 ligações? Sim, ele está fazendo 3 ligações. Então, se ele está fazendo 3 ligações aqui, galera, aqui em cima, e ele pode fazer 4 ligações, então ele pode dar mais um passo. Se ele pode dar mais um passo, a carga dele é mais. Ou apenas, ou mais um, tanto faz. Então, entenderam qual que é a jogada da coisa? Se ele tá fazendo o número de ligações que ele pode fazer, a carga formal dele é zero. Se ele tá fazendo uma ligação a menos, a carga é mais 1. Se ele tá fazendo 2 ligações a menos, a carga é mais 2 e assim vai indo. Pegaram o espírito da coisa? Então vamos fazer o exercício de baixo, juntinhos aqui. Turma, agora vamos aqui para o oxigênio. O oxigênio, ele faz 2 ligações, porque olha só, 1 passo, 2 passos e ele chegou a virar um gás nobre, certo? Só que o oxigênio, ele tá fazendo 3 ligações aqui desse lado, não é verdade? Se ele tá fazendo 3 ligações aqui desse lado, ele tá fazendo uma ligação a mais do que ele poderia fazer. Então, a carga dele vai ser mais 1, porque ele tá com uma ligação a mais, beleza? Entendido isso daqui? Então vamos para o último exercício agora. Agora nós queremos determinar qual que é a carga formal desse oxigênio aqui. O oxigênio, nós já aprendemos que ele precisa dar 2 passos para virar um gás nobre. Ou seja, para fazer 2 ligações, a carga formal dele é zero. Como ele está fazendo uma ligação a menos do que ele deveria estar fazendo, a carga formal dele aqui em cima, então, passa a ser menos. Beleza, galera? Olha só. Talvez o que pode gerar dúvida aqui nas pessoas é o seguinte: Emerson, por que o carbono aqui é mais se ele também está com uma ligação a menos? Ele está com uma ligação a menos, sim, isso é verdade. Só que ele também não está com um par de elétron a menos do que ele deveria ter. Ou seja, ele pode, além de fazer uma ligação a mais, ele pode ganhar um par de elétrons a mais. Ou seja, o mais aqui no carbono sempre ganha, beleza? Mas no geral mesmo, o ideal é vocês tentarem usar aquela fórmula matemática. Mas, às vezes, para princípio de prova, talvez se nós soubermos esse macetinho, né, usando a arma poderosa que é a tabela periódica, podemos determinar, por exemplo, esse carinha aqui, né, ou esse daqui, sem ao menos fazer nenhuma conta. Beleza? Então tá aí, galera, essa foi nossa aula de carga formal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e continue na sequência que nós iremos falar de ressonância. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!